Assista agora, Tema Livre, com Nelson Roberto. Olá, o programa Tema Livre, dentro da sua diversidade, vem aqui conversar com o presidente do CRESE, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Olha, é um assunto pertinente porque o estado de Sergipe está vivendo uma nova fase no que se diz respeito a construções de núcleos habitacionais e as pessoas estão expandindo tanto para Grande Aracaju como as cidades do interior. Com isso, construindo aí condomínios e proporcionando melhores condições para morar e lugares mais diversos. Então, nós vamos conversar agora com o presidente André Cardoso e também para ele fazer uma avaliação da sua gestão à frente desta entidade neste primeiro ano. Muito bom dia, André. Bom dia a todos, aos telespectadores, e já vou iniciar pela sua pergunta. O ano 2022, que foi um ano que iniciamos no dia 1º de janeiro a nossa gestão, e foi um ano desafiador, mas um ano vitorioso, um ano de muitas conquistas. Pudemos implementar aqui a gestão participativa, orientamos que a fiscalização ela passasse a ser mais educativa, ao invés de ser simplesmente punitiva, claro, mas sem abrir mão do rigor da lei, o rigor da legislação, que é tão necessária para qualquer entidade. Implementamos também aqui uma nova visão até da nossa TV Cresce, né? A TV Cresce Sergipe, o qual vem desenvolvendo aí, produzindo alguns conteúdos, justamente nesse caráter também educativo. E demais temas qualificando os nossos profissionais, proporcionando cursos, capacitação, para que não só os corretores, como os colaboradores do Cresce Sergipe possam prestar um melhor serviço à sociedade como um todo. Hoje, quantas pessoas são cadastradas, ou seja, registradas no Cresce como corretor de imóvel? Porque algumas pessoas ficam em dúvida. Ora, como é que eu faço para crer naquele que está me oferecendo para comprar um lote em determinado local, já que não foi a procura da imobiliária? Tem que ser bem claro disso, porque às vezes o corretor encontra uma pessoa num devido local, ela está conversando com outro querendo um imóvel e ele, sagaz, que ele vai negociar, vai lá ofertar. Mas ele tem que ser, sim, registrado e cadastrado no Cresce, porque não pode exercer a função de corretor de imóveis simplesmente por querer agradar, por querer pensar em amealhar alguma coisa. Qual é a forma que é feita para poder fiscalizar, trabalhar em cima disso e a orientação que é passada pela instituição? Hoje nós temos aproximadamente 3.800 profissionais habilitados, como nós chamamos, são os corretores ativos, que podem exercer essa profissão. E o meio mais simples, mais prático, que a pessoa pode fazer essa consulta é através do nosso portal. No portal Cresce Sergipe, tem lá, a pessoa clica lá no serviços e ele pode consultar lá através do nome, número do Cresce, CNPJ, para saber se aquela pessoa que está se apresentando como corretor de imóveis realmente é um corretor credenciado no Cresce Sergipe. O boom imobiliário no estado de Sergipe é notável, mas eu gosto muito de futucar num passado que teve até fora daqui do Brasil, que foi a bolha nos Estados Unidos. Houve um período aqui que se teve medo da bolha aqui no Brasil, mas o que parece, dentro de todos os segmentos que foram abalados, porque nós passamos uma pandemia, a construção civil voltou ativa. E quem sonhava em ter um apartamento, hoje em dia não tem tanta dificuldade com as facilidades que hoje são colocadas pelas as construtoras, através de bancos oficiais ou coisas assim, para poder dar condição de se ter a sonhada casa própria. O sonho da casa própria é o maior sonho da família brasileira. Então, existem diversas instituições, os agentes financeiros, que eles financiam essa aquisição. O estado de Sergipe, a Grande Aracaju, ela viveu um bom momento
No início da pandemia, teve aquele receio, as pessoas se seguraram um pouquinho para fazer transações imobiliárias, mas logo, logo foi o inverso, foi um fator inverso. Eu acho que foi um dos melhores anos, foi no início, logo depois no segundo semestre, principalmente do ano de 2020, que muitos negócios foram efetuados. As famílias elas migraram dos imóveis chamados verticais, apartamentos, e procuraram as casas, alguns condomínios horizontais, os condomínios de casas fechadas, que houve uma supervalorização, a demanda foi extraordinária e foi excelente, muito excelente para o mercado imobiliário. As construtoras, incorporadoras, e elas deram continuidade a isso. E no último trimestre do ano de 2022, teve um incremento significativo dos lançamentos imobiliários, principalmente nesse tipo de imóvel, que é o chamado imóvel horizontal, que é o imóvel da casa própria, a casa, né? O pessoal tem a casa ali como o seu principal patrimônio e hoje continua superaquecido. Então, a Grande Aracaju, o município da Barra dos Coqueiros, a zona de expansão, Socorro, né? A Grande Aracaju como um todo, mas principalmente a Barra e a zona de expansão, que os condomínios fechados de casas tiveram uma procura muito grande. Então, hoje existem diversos empreendimentos, sejam loteamentos, sejam já a aquisição da casa em si, mas a procura está sendo, a lei da oferta e da procura, né? Ela está muito equilibrada e existem diversos lançamentos. Observa-se também que cidades como Lagarto, Itabaiana, as cidades maiores, chamadas antigamente de cidade polo, que hoje em dia não existe mais isso com a globalização. Existe quem tem um potencial maior, o outro menor, mas lá também se percebe já, né, essa construção dos condomínios. E a atualização dessas pessoas do interior em viver essa nova realidade tem refletido aqui também dentro da instituição? Ou seja, pessoas que no interior tinham uma atividade outra, agora optam também em ser corretores de imóveis? Sim, sim, Roberto. Você falou Lagarto, um exemplo. Lagarto, nós tivemos a oportunidade de visitar que a construção do Hospital do Amor, que é aquele hospital que trata pessoas com câncer, que existe lá em Barretos, que vai transformar Lagarto. Porque ali, para você ter uma ideia, a estrutura do hospital, com pista de pouso, com mais de 200 residências para as pessoas que vêm de outros estados para fazer esse tratamento aqui. E também lá a Universidade Federal, tem o shopping. Então, Lagarto está passando por uma expansão, uma evolução muito grande. E isso faz com que pessoas que tenham até outra atividade passassem a ser corretores de imóveis. E alguns que se interessam por isso, mesmo às vezes está iniciando aquele jovem que está saindo ali concluiu o ensino médio, está ingressando na universidade, possa se interessar e escolher, abraçar essa profissão, que é a profissão mais bela, que a gente facilita a aquisição do maior sonho da família brasileira. Eu tenho observado e eu gosto sempre de perguntar às pessoas assim, você sabe qual é a idade limite para o corretor de imóveis? E as pessoas ficam assim, mas por que você pergunta isso? Eu, particularmente, tenho vontade de um dia ser corretor de imóveis. Eu sou oriundo de uma cidade litorânea que vive do turismo, a cidade de Praia Grande, no litoral paulista, e eu sempre observei o comportamento daqueles que trabalhavam no setor imobiliário. E eu falei, olha, eu vejo pessoas das mais variadas idades. E também para se tornar um corretor de imóveis, aí eu gostaria que o senhor nos orientasse que qual é a exigência que se faz em termos de escolariedade, não é? E quem pode ser corretor de imóveis? É bastante importante essa pergunta. Quem pode ser corretor de imóveis? A princípio, quem tem um ensino médio, concluiu o ensino médio, e ele procura uma escola credenciada pelo Conselho Estadual de Educação,
também pelo Conselho Federal, que é o COFES, que no portal lá existem todas as escolas que estão autorizadas a ofertar o curso, o chamado TTI. Então, quem tiver interesse, se entrar já diretamente no portal do Conselho Federal, tem a relação de todas as escolas que estão autorizadas a ministrar esse curso. Mas o corretor de imóveis hoje já existe um estudo que em torno de mais de 70% dos corretores de imóveis já tem o nível superior, seja na nossa área, na parte de gestão imobiliária, como em outras graduações, direito, contabilidade e assim sucessivamente. Então, o profissional ele tem que estar atento para esse aperfeiçoamento contínuo, esse aperfeiçoamento tem que ser perene. Então, o Cresce Sergipe entende isso, por isso que vou abrir aqui em primeira mão para vocês. Estamos lançando já uma pós-graduação em parceria com a Universidade Tiradentes, que já está aí para uma empresa renomada, né, conceituada, não só no nosso estado, como todo o Brasil, no Nordeste, e voltada exclusivamente para o mercado imobiliário. Isso foram feitos estudos, montamos a grade juntamente com a Universidade de Tiradentes, com o objetivo de trazer os temas que mais, vamos dizer assim, sejam pertinentes, mas que sejam necessários para que o profissional corretor de imóveis possa atuar da melhor forma possível juntamente com o seu cliente. Outra observação, nós vemos imobiliária o nome tal, imobiliária do nome tal. Eu gostaria de saber, existe dentro desta classe corretores associados, ou seja, aquele que monta um escritório e tem na banca vários dos membros que são aptos para poder exercer a profissão? A Lei 6.530, que regulamenta a nossa profissão, ela permite as duas modalidades. O exercício da profissão como pessoa física e pessoa jurídica, que são as imobiliárias que tem que ter um gerente ou responsável técnico, um corretor de imóveis. Então, nada impede de que um grupo de corretores, eles devidamente inscritos aqui como pessoa física, eles atuem nessa modalidade da associativa. Entendeu? Outro fator, Sergipe cresce, Aracaju cresce. Há pouco o governo do estado está terminando de concluir, né, a Orla Sul. Nós temos ali vários terrenos que tem os proprietários, óbvio, e tem muita incorporadora e construtora ali. Eu acredito que ali vai ter um projeto imenso para poder se ligar àquela região, a litorânea ali, na Zona Sul, porque se o senhor imaginar, uma pessoa quiser ir ao shopping, ou mesmo ir ao mercado, uma coisa mais bucólica para fazer sua feira e tal, a distância não excede de 22 quilômetros. Então, isso no retorno numa grande cidade, você vai perder um retorno, é muito maior o retorno que você fazer com um carro. E aqui, você com 22 quilômetros vai a um centro comercial, a um mercado, o bucólico, os shoppings são mais próximos. E você transita tranquilamente por essa cidade que não tem ladeiras praticamente, é plana, é uma cidade plana. Inclusive, quem estiver lá pode vir de bike para o centro da cidade. Então, a visão no campo imobiliário é de que quem vem morar em Aracaju, vem morar na cidade da tranquilidade, notadamente nessas áreas onde você pode observar que as pessoas estão tendo várias ofertas e eu acredito muito um lugar mais para descanso e um bom lazer. Aracaju é conhecida como a cidade da capital da qualidade de vida, né? É a capital da qualidade de vida. Que, como diz, alguns profissionais que vêm de outros estados trabalhar aqui, no seu caso já, e bebeu da água e ficou. Adorou a nossa terra, que ainda é uma terra, o sergipano, ele é acolhedor, ele é uma pessoa que gosta de ajudar. E temos essas belezas naturais, nós temos aqui
quilômetros de praia, como você está falando na região ali mais conhecida como a Sarney, a rodovia José Sarney, que é a Ayrton Senna hoje. Então, diversos empreendimentos só vêm incrementar, só vêm fomentar a economia do nosso estado. O governo também, eu acho que como já investiu nessa orla, já o atual governador Fábio aí já está levando uma tratativa, já diz que já começou a se inteirar sobre a construção, uma nova ponte ligando Aracaju a Barra dos Coqueiros. Então, isso para o mercado imobiliário é importantíssimo. É importantíssimo porque abre oportunidades, as construtoras elas têm como, juntamente com as incorporadoras, elas têm como fomentar esse mercado imobiliário, que ele é o mercado mais seguro, viu? Hoje nós passamos aí, estamos com uma notícia, a Bolsa de Valores, qualquer coisa, né? Qualquer resíduozinho, qualquer ruído já despenca, mas o mercado imobiliário, o imóvel, ele é sólido. Ele é difícil você perder milhões, bilhões, só se for uma catástrofe, mas o mercado imobiliário é o investimento mais seguro que a pessoa pode fazer. Fazendo um comparativo, a pessoa sai à rua com o veículo dele, mesmo tendo seguro, o seguro cobre a parte do casco, mas não cobre o motor. Se bater, danificar, ou se tiver problema, ele vai ali perder alguma coisa. O imóvel, por ser uma construção, é uma coisa sólida, ela está ali como garantia. Muitas pessoas usam o imóvel como seu fundo de garantia, como dizer assim, eu preciso lá à frente alguma coisa, preparar para vender um imóvel, para poder pagar uma faculdade de filho, ou mesmo a pessoa fazer um curso, que todos podem fazer curso hoje, notadamente as pessoas fazem curso, eu já tenho 62 anos de idade e quero, no caso, me interessar, sim, para ser corretor de imóveis, que sempre me chamou a atenção. Então, o imóvel é uma coisa sólida, é segura. E, com isso, há uma transformação no comportamento das pessoas quando se fala o que você vai fazer para garantir o seu futuro, de que forma você vai investir. Então, o imóvel está inserido dentro desse contexto. Com certeza. Os investidores, tem pessoas que compram também para revender, mas quem tem esse pensamento de comprar um imóvel para depois investir na educação de um filho, de um parente, tenha certeza que ele não se arrepende, entendeu? Muitas outras pessoas também fazem como renda, né? Que compram os imóveis e alugam. E isso aí faz parte também de uma renda, é uma parcela da renda daquele cidadão, daquela cidadã que adquiriu um imóvel e tenha certeza que ninguém se arrepende. Hoje em dia, quando se fala em gestão, fala-se muito, não da nova geração. Pessoas como o senhor, que tem a sua idade, e o atual governador de Sergipe, que vocês devem ser contemporâneos de idade. Então, pergunta-se, como é esse relacionamento de vocês que estão à frente de uma autarquia, no caso o senhor numa autarquia como essa, e qual perspectiva de futuro? O que o senhor espera para esses próximos 2 anos que o senhor ainda tem à frente? E o que o senhor pensa em fazer? É lógico que o senhor não vai contar o pulo do gato, mas para poder destacar e ampliar o que é esta instituição. O nosso pensamento é que a cada dia mais a nossa categoria, os corretores e corretoras de imóveis, eles participem como? Trazendo ideias, auxiliando a gestão também, por outro lado, sendo transparente, ouvindo, que ele se aproxime da sua casa. Aqui é a casa do corretor de imóveis. E nós que temos essa idade, a gente consegue transitar com os corretores mais experientes, com os que estão iniciando agora. Então, a gente está ali no meio termo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente ouve a experiência e ouve a juventude. E a gente procura filtrar isso aí para que a gente possa desenvolver ações em prol do mercado imobiliário, em prol das empresas imobiliárias, dos corretores de imóveis do nosso estado. Ok. Muito obrigado pela participação conosco do Tema Livre neste primeiro programa, do qual nós estamos conversando com as autarquias. E o motivo de nos trazer aqui é por conta disso. O estado de Sergipe, notadamente, está no boom
do momento imobiliário. Ora, se isso reflete no estado de Sergipe, a categoria tem que estar fortalecida. E aí eu quero encerrar perguntando para o senhor, o relacionamento do Conselho Estadual cresce com o federal e com as autarquias demais, como é que está? Nós entendemos que é salutar o estreitamento de relacionamento das instituições. Com o Conselho Federal, nós temos o melhor relacionamento, qual também eu sou conselheiro federal do COFES, e quero deixar aqui um recado que a sociedade, quando pensar em alugar, vender ou adquirir um imóvel, procure um corretor da sua confiança. Faça aquela pesquisa que eu falei no nosso portal. Certifique-se se realmente aquela pessoa que se apresenta como corretor de imóveis é efetivamente um corretor habilitado, credenciado para exercer a profissão. Porque, afinal de contas, imóveis envolvem valores significativos. Então, antes de você chegar a entregar o seu imóvel ou pensar em comprar, entregar o primeiro que se diz corretor, certifique se aquele profissional ele está habilitado a exercer a profissão. E para isso tem o nosso portal do cresce.se.gov.br e vocês podem entrar lá e fazer essa pesquisa ou ligar para o 2106-6801 e certificar juntamente com a fiscalização se aquela pessoa que se diz realmente é um profissional. E fechando isso aí, o Conselho ele tem como atividade fim a fiscalização. A fiscalização é para proteger a sociedade. Quando foram criados os conselhos, o intuito foi esse: proteger a sociedade contra os não inscritos, os chamados contraventores, que é aquele exercício ilegal da profissão, que nós sabemos que em todas as profissões existem. Roda e vira e mexe, acontece pessoas se passando por médico, se passando por advogados e assim sucessivamente por corretores, e não são profissionais devidamente habilitados. Então, os conselhos, falo especificamente do Cresce Sergipe, a atuação é fiscalizatória. Mas não ficamos só por aí. Sempre a cada bimestre, trimestre ou mensalmente, existem cursos, palestras, para que os corretores aprendam, se aperfeiçoem e desenvolvam a sua atividade da melhor forma possível. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação nesse programa especial de Tema Livre e dizer o seguinte: se você quer investir o seu dinheiro com garantia, faça isso com um profissional capacitado. Não vá atrás de vantagens. Haja de forma que você não venha ter prejuízo contratando o serviço de quem habilitado e profissional. Ficamos por aqui e te aguardamos num próximo programa. Esse é o Tema Livre, de maneira descontraída e diversificada. W1 Web TV, conectada com você.